Portanto, hoje vamos analisar a melhor estratégia com o indicador estocástico. Afinal, ele é um dos indicadores mais famosos e é adorado pelos traders por ser versátil. Agora, vou colocar esse indicador em nosso painel de negociação, e é assim que parece. Por enquanto, definimos as configurações como padrão e vamos entender como ele funciona em geral. Há também um indicador semelhante chamado RSI. Ele também mostra a sobrecompra e a sobrevenda. Mas como o estocástico é melhor? Ele caminha de forma mais limpa entre as zonas, enquanto o RSI fica no meio. E os movimentos do estocástico são mais suaves, enquanto o RSI é mais irregular. Esse indicador se comporta bem em períodos de estabilidade e muito mal em tendências estáveis, em um forte crescimento ou em uma forte queda. Essas ferramentas também precisam ser dominadas, porque esses indicadores, ou seja, os osciladores, nos ajudam não apenas a encontrar pontos de alta ou baixa no gráfico e a encontrar fortes níveis de resistência e suporte, mas também, nos mercados de tendência, nos ajudam a encontrar locais onde pode haver uma correção. Eles também ajudam a determinar a força da tendência, a direção da tendência e os possíveis pontos de reversão da tendência. Além disso, o estocástico tem um determinado intervalo de 0 a 100%, dentro do qual suas leituras mudam. O princípio do indicador é muito simples. Ele mostra a relação entre o preço de fechamento atual e os preços mínimos e máximos de um determinado período. Em outras palavras, o estocástico é uma indicação mais simplista de onde o preço está em relação à sua faixa de negociação recente. E tudo isso também pode ser visto a olho nu, mas nem sempre é possível. E por que temos que nos dar a todo esse trabalho? Afinal de contas, o estocástico vem em nosso auxílio nesses momentos, o que nos ajudará a entender a posição relativa do preço na faixa. Vamos ver o que esse indicador mostra em geral e como explicá-lo em palavras simples. Como eu disse anteriormente, o estocástico mostra a relação entre o preço de fechamento e os altos e baixos dos preços da faixa selecionada, ou seja, onde o preço está em porcentagem em relação à última faixa de negociação. Assim, entendemos que quando um ativo está próximo dos limites inferiores da faixa, ele provavelmente está sobrevendido nesse ponto. Por exemplo, nesse caso, se as linhas do indicador ultrapassarem o limite inferior, há sobrevenda. Por outro lado, quando no limite superior da faixa, o ativo já se aproximou de seus limites máximos recentes e pode estar sobrecomprado, como nesses casos. É isso aí. Como você pode ver, não é nada complicado. O indicador indica uma compreensão de onde o preço está em relação à sua faixa de preço para o período selecionado. O valor do período também pode ser variado, dependendo do fato de você desejar mais sinais do indicador estocástico. Em seguida, escolha um período mais curto. Vou lhe mostrar como isso é feito. Clique no botão de configuração do indicador. E aqui temos um ajuste de período. Como eu disse anteriormente, escolha um período menor e, assim, você obterá mais sinais do indicador. Se quisermos sinais mais confiáveis, escolheremos um período mais longo, mas haverá muito menos dados de sinal. Também gostaria de observar que o indicador se mostra perfeitamente em momentos planos, como eu disse anteriormente, mas emite muitos sinais falsos, em momentos de tendência. Vamos analisar alguns dos sinais desse indicador estocástico. Assim, por exemplo, a interseção da linha e sua média móvel. O tipo mais rápido de sinal, mas com muitas entradas falsas, ocorre quando a linha é cruzada, ou seja, a linha do estocástico é azul e sua média móvel é laranja, por exemplo. Quando a linha cruza sua média móvel de baixo para cima, é um sinal de compra, como neste caso, ou aqui. E quando a linha cruza sua média móvel de cima para baixo, é um sinal de venda. Veja, por exemplo,
como as coisas acontecem nesse caso. Em seguida, é a saída da zona de sobrecompra ou da zona de sobrevenda. Outro dos sinais do estocástico diz que, se a linha sair da zona de sobrecompra ou sobrevenda, ela deve se dirigir para o limite oposto ou para o meio da faixa. Ou seja, um sinal de compra ocorre quando a linha do estocástico deixa a zona de sobrevenda, ou seja, cruza a de baixo para cima. E um sinal de venda quando a linha do estocástico deixa a zona de sobrecompra, cruzando a de cima para baixo. Ou seja, quando combinamos os dois sinais descritos acima, um sinal de compra mais ou menos confiável será quando a linha cruzar sua linha móvel de baixo para cima na zona de sobrevenda, mais a linha sair dessa mesma zona. No lado da venda, a linha móvel do estocástico cruza de cima para baixo na zona de sobrecompra e as linhas se movem para fora dessa zona. Aqui temos exemplos claros em que temos duas linhas que saíram da zona e se cruzaram respectivamente, e então o preço cai. A parte de baixo é a mesma. As linhas se cruzam atrás da zona de sobrevenda e vão na direção oposta, para cima. E, portanto, nosso sinal se torna mais confiante nesse caso. O que é divergência no indicador estocástico? Divergência é quando o movimento do gráfico não coincide com o movimento das linhas do indicador. Vamos encontrar uma situação semelhante. E aqui está um exemplo óbvio. Aqui temos ambas as linhas se movendo lateralmente no estocástico. No que diz respeito à tendência, o preço está se movendo para baixo. Isso nos informa sobre o sinal falso desse indicador. O que é uma divergência? Nesse caso, o indicador indicou que o declínio está diminuindo e a faixa de preço está se nivelando em direção ao crescimento. Deve-se aguardar esses momentos e, quando um novo movimento gráfico for formado, abrir as negociações novamente, seguindo esse indicador. Assim, mostrei algumas estratégias com o indicador estocástico, com alta taxa de ganho. Você também pode combinar esse indicador com médias móveis, níveis, linhas de negociação e outros indicadores.